Eu vi uma jovem herdeira sendo expulsa da própria casa, com um boi velho como única herança. Enquanto a família dela assistia de longe, sem dizer uma palavra, ela saiu sem olhar para trás, como quem já tinha perdido tudo. Eu podia seguir meu caminho, como sempre fiz, mas naquele dia eu não virei as costas. E foi aí que tudo começou a mudar. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu nunca fui homem de acreditar em pressentimento. Meu pai dizia que pressentimento era coisa de gente com tempo ocioso demais e trabalho de menos. Que a terra não mentia, o gado não mentia. E o céu, quando ele escurecia de jeito errado, também não mentia. Mas que esse negócio de sentir calafrio sem motivo, de parar no meio do caminho sem saber porquê, era fraqueza de espírito ou excesso de cachaça. Cresci acreditando nisso. Cresci sendo o tipo de homem que não para. Mas naquela tarde, eu parei. Não foi uma decisão. Não foi pensamento. Foi o corpo agindo antes da cabeça, como acontece quando a gente ainda tem algum instinto que os anos de solidão não conseguiram matar completamente. O Barroso, meu cavalo branco, 18 anos de companhia, o único ser vivo que nunca me decepcionou, ele também parou. Farejou o ar. Bateu o casco uma vez no chão seco, como se estivesse me dizendo: presta atenção. Eu prestei. A estrada de terra que corta a fazenda e segue até o asfalto da rodovia tinha aquela cor de osso que ela assume todo ano no começo do período seco. Goiás, em agosto, é assim, um lugar que resseca por dentro e por fora. A poeira levanta com qualquer vento, entra no nariz, gruda na garganta, deixa tudo com aquele sabor mineral que a gente que nunca viveu no cerrado nunca vai entender. O sol já estava caindo, mas ainda mordia. Ainda pesava nos ombros como uma mão grande e sem paciência. As cigarras faziam aquele barulho infernal que mais parece um aviso do que um canto. Um som que pulsa, que insiste, que não deixa nenhum pensamento ficar quieto por muito tempo. Eu voltava da divisa norte. Tinha passado o dia inteiro verificando a cerca que os peões tinham consertado na semana anterior. Um trabalho que eu poderia ter mandado qualquer um fazer, mas que preferi fazer sozinho, como faço com quase tudo. Não é orgulho, é costume. É o jeito que a solidão vai moldando a gente sem pedir licença. Você passa a preferir a própria companhia, não porque é melhor, mas porque é a única que nunca vai embora. Ana foi embora há 7 anos. Não vou falar muito sobre isso agora. Só que ela foi. E quando ela foi, levou o barulho da casa junto, o cheiro de comida na hora certa, a luz acesa na janela quando eu chegava tarde, o peso do outro lado da cama que a gente só percebe quando some. Levou essas coisas pequenas que a gente nunca lista quando pensa no que ama em alguém, mas que são exatamente o que sobra quando a pessoa não está mais lá. Desde então, eu e o Barroso. Eu, o Barroso. E 400 alqueires de cerrado. Estava pensando em nada. Aquele estado de piloto automático que um fazendeiro desenvolve depois de anos de rotina, em que o corpo faz tudo certo enquanto a cabeça flutua em algum lugar entre o sono e a vigília, quando o Barroso bufou de novo e ficou tenso sob minhas pernas. Senti os músculos dele se contraírem, conhecia aquilo. Era o jeito que ele reagia quando havia algo à frente que não se encaixava no cenário habitual. Cerrei os olhos por um segundo. Respirei. Depois olhei. E vi ela. Primeiro foi a silhueta. Uma figura pequena no meio da estrada, ainda a uns 300 metros, caminhando devagar na direção contrária à minha. Saindo de algum lugar, indo para lugar nenhum que fizesse sentido naquela hora do dia, naquele pedaço de estrada. Depois, conforme o Barroso foi andando mais devagar e eu fui me aproximando sem pressa, eu comecei a ver os detalhes. O saco nas costas, não grande. O tipo de coisa que uma pessoa leva quando não teve tempo ou permissão de pegar o que era seu. A corda na mão direita.
e na outra ponta da corda, um boi. Mas que boi! Velho como eu, nunca tinha visto boi chegar sem morrer antes. Costelas aparecendo sob o couro como varas embaixo de um lençol. Chifres gastos, curvados para dentro, o tipo que já não assusta ninguém. Os olhos fundos, cansados, com aquela expressão que só os animais muito velhos e muito trabalhados têm. Uma expressão que não é tristeza nem resignação, mas algo além disso. Algo que não tem nome em português, mas que a gente reconhece quando vê. A cara de quem já cumpriu tudo o que tinha para cumprir e agora só segue por inércia. A menina puxava esse boi como quem carrega o último pedaço de alguma coisa que foi maior. Eu devia ter continuado andando. Essa foi minha primeira reação honesta. Desviar o olhar, apertar as pernas no barroso e seguir. Não era problema meu. Nessa região, você aprende cedo que se meter na vida alheia é o caminho mais curto para o problema mais longo. Gente que parece precisar de ajuda, às vezes está exatamente onde escolheu estar. E gente que oferece ajuda, sem ser chamada, às vezes volta para casa com mais coisa do que saiu. Mas então, eu olhei para além dela. E aí, parei de verdade. A casa ficava a uns 100 metros da estrada, atrás de uma cerca de mourões novos e porteira de ferro. O tipo de porteira que custa o que um peão ganha em 3 meses. Uma casa grande, branca, com varanda coberta, telha colonial, jardim na frente que alguém regava com regularidade, porque não havia como aquele verde sobreviver ao agosto do cerrado sem cuidado diário. Uma casa que gritava dinheiro sem precisar levantar a voz. Na varanda, 2 vultos. Um homem, uma mulher, parados, imóveis, olhando. Não eram pessoas que tinham saído correndo para despedir de ninguém. Não havia abraços pela metade, não havia choro contido, não havia a linguagem corporal de quem está deixando alguém ir e sofrendo com isso. Havia apenas a postura de quem observa algo que já foi decidido, algo encerrado, como quando a gente fecha um caderno velho e coloca na prateleira, sem raiva, sem pressa, sem nenhum sentimento particular. Só o ato mecânico de encerrar. A mulher tinha um papel na mão. O homem apontou para a estrada. E então os 2 viraram as costas e entraram. Pronto. Aquilo me deu uma sensação que eu não sabia nomear na hora, mas que hoje eu nomearia assim: indignação fria. Não o tipo que esquenta o sangue e faz a gente agir sem pensar. O tipo que desce devagar, que assenta no estômago, que fica lá fermentando enquanto você tenta fingir que não viu. Continuei olhando para a menina. Ela não olhou para trás nenhuma vez. Isso foi o que me quebrou por dentro, de um jeito silencioso e definitivo. Porque eu conheço o peso de sair de algum lugar sem olhar para trás. Conheço o que precisa ter acontecido para uma pessoa perder até o reflexo de hesitar. Aquilo não era indiferença, aquilo não era força, era o resultado de algo que já tinha sido destruído bem antes daquele momento, a esperança de ser chamado de volta. Quando a gente ainda acredita, ainda olha. Quando não acredita mais, anda. Ela andava, devagar, com o peso do saco torcendo um ombro para baixo, com o boi puxando a corda de vez em quando, não com força, mas com o peso morto de quem não entende para onde está indo, com os pés que arrastavam um pouco, não de preguiça, mas de esgotamento, o tipo que vem de dentro, que não é muscular, que não melhora com descanso. Eu me perguntei quantos anos ela tinha, não mais que 20 me pareceu, mas havia algo no jeito que ela carregava o corpo que envelhecia a silhueta. Um peso que não tinha nada a ver com o saco nas costas. O Barroso andou mais um pouco e aí eu parei de vez. Olhei para a estrada à frente. Longa, seca, se curvando, sumindo atrás do mato, baixo do cerrado. Calculei mentalmente. Até o asfalto eram uns 12 quilômetros. 12 quilômetros de terra, sol e nenhuma sombra que prestasse. Com aquele boi, com aquele passo, ela não chegaria antes do escuro. E no escuro, naquela estrada, sozinha, não
não deixaria nem cachorro. Desci do Barroso sem ter tomado decisão nenhuma. O corpo foi primeiro, de novo. Os pés tocaram o chão seco e levantaram uma nuvenzinha de poeira fina ao redor das minhas botas. O sol bateu na nuca como um aviso. Segurei as rédeas e comecei a andar na direção dela, devagar, sem fazer barulho desnecessário, do jeito que a gente se aproxima de um animal assustado, porque alguma coisa me disse que era exatamente isso que ela era naquele momento. Um ser no limite do instinto de fuga. Ela ouviu meus passos quando eu estava a uns 20 metros. Parou, não virou imediatamente. Ficou de costas por uns 2 ou 3 segundos. Segurou a corda com as 2 mãos, os ombros subiram numa respiração rápida e depois virou devagar, como quem precisa se preparar para o que vai encontrar. Nossos olhos se encontraram e eu entendi tudo o que precisava entender. Olhos castanhos, fundos, com aquelas marcas finas que o choro deixa quando é seco depressa e repetido muitas vezes, sem brilho. Sem a fagulha que os olhos jovens normalmente têm, aquela luz que a gente só percebe quando começa a perdê-la. Havia medo ali, não o medo de um susto, mas o medo construído, acumulado, o tipo que vira postura, vira reflexo, vira a forma como você segura uma corda, como se ela fosse o único ponto fixo do mundo. Mas havia algo mais. Havia a inteligência de quem está avaliando, de quem aprendeu, provavelmente da pior forma, a ler uma situação antes de reagir a ela. Ela me olhou e eu soube que ela estava calculando. Quem é esse homem? O que ele quer, posso confiar. Quanto tempo tenho se não puder? Ei, eu disse. Baixo, sem urgência. Ela não respondeu de imediato. Olhou para o Barroso, para as minhas mãos, para a minha roupa de trabalho, a camisa puída, a bota com lama seca ainda da semana passada, o chapéu de couro que meu cunhado me deu antes de morrer e que eu nunca troquei. Você tá bem? Perguntei. Tô, ela disse. A voz era firme demais para ser verdade. O tipo de firmeza que exige esforço, que é, ela mesma, uma forma de esforço. Olhei para o boi. O animal me devolveu um olhar sem julgamento, que é o único tipo de olhar que boi sabe dar. Foi isso que te deram? Eu perguntei. Ela assentiu, uma vez só. Pra eu me virar, disse ela. Ficamos os dois em silêncio por um momento. As cigarras continuavam. O vento passou baixo entre nós. Levantou um fio de poeira. Foi embora sem pressa. Lá atrás, a casa grande e branca ficava quieta, a varanda vazia, como se a cena inteira que tinha acontecido ali fosse coisa da minha imaginação. Mas não era. Olhei para a estrada, depois para ela, e soube, com a clareza simples das coisas que são verdades antes de serem pensamentos, que eu não ia embora dali sem fazer alguma coisa. Não sabia ainda o tamanho do problema que estava olhando. Não sabia o nome dela. Não sabia o que tinha acontecido dentro daquela casa. Não sabia quem eram as pessoas na varanda, nem por que fariam aquilo, nem o que aquele papel na mão da mulher significava. Mas sabia que ela havia tropeçado um pouco mais à frente antes de me ver. Eu tinha notado um passo falso, o joelho quase cedendo, e que aquilo não era cansaço de hoje, era o acúmulo de muitos dias, e sabia que o sol estava caindo, e a estrada era longa, e ela estava sozinha. Às vezes é isso. Às vezes não precisa de mais nada para uma decisão mudar uma vida. A sua, a de outro, ou as duas ao mesmo tempo, de formas que você só vai entender muito mais tarde, quando já não dá para voltar atrás de qualquer jeito. Respirei fundo. O ar tinha cheiro de terra quente e de capim seco. Você vem comigo, eu disse. Ela me olhou como se eu tivesse falado numa língua que ela conhecia, mas tinha esquecido de entender. Não era desconfiança apenas. Era algo mais antigo que desconfiança. Era o reflexo de quem já estendeu a mão para a ajuda antes e recebeu de volta algo que machucou mais do que o problema original. Esse olhar eu reconhecia. Tinha visto no espelho por anos, logo depois que a Ana foi.
Aquela expressão de quem aprendeu da pior forma possível, que bondade sem custo não existe e que quanto mais rápido alguém oferece uma mão, mais fundo costuma ser o buraco que está cavando embaixo dos seus pés. Eu não posso, ela disse. A voz ainda era firme, mas os joelhos não eram. Eu vi. Ela estava compensando o tremor das pernas com a tensão nos ombros, segurando o corpo no lugar pela força da teimosia, que é o último recurso de quem já gastou todo o resto. Conheço essa postura. Já fui esse corpo. Não naquela estrada, não naquelas circunstâncias, mas fui. Existe um cansaço que não aparece no rosto, que não aparece nos olhos, que só aparece nos joelhos. É o cansaço que vem de carregar peso por tempo demais, sem saber ao certo por que ainda está carregando. Pode sim, eu disse. Você não sabe no que está se metendo. Olhei para a casa atrás dela. A varanda continuava vazia, as janelas fechadas. Uma garça passou alto no céu cor de cobre, indiferente a tudo, como as garças sempre são. Aqueles pássaros que parecem existir num plano diferente do nosso, onde os problemas humanos não têm altitude suficiente para alcançá-los. Provavelmente não, admiti. Dei um passo na direção dela, lento, ela não recuou. O que me disse alguma coisa, que o cansaço tinha vencido o instinto de fuga, pelo menos por um momento. Mas sei o suficiente para não te deixar aqui. O boi bufou. Balançou a cabeça pesada para um lado, como concordando com algo que só ele entendia. Há uma coisa nos animais velhos, nos bois, nos cavalos, nos cachorros que viveram muito, que os animais jovens não têm. Uma espécie de paciência com a estupidez humana, como se tivessem visto tanta coisa ao longo dos anos que a surpresa simplesmente deixou de existir para eles. Aquele boi me olhava com os olhos fundos e tranquilos, de quem já assistiu a muita cena parecida e sabe que no fim o pó volta a ser pó. E que o importante é a sombra que se tem enquanto o sol ainda está alto. Ela hesitou. Olhou para a estrada à frente, aquele corredor de terra seca que some no horizonte entre dois lados de cerrado raquítico, com as árvores torcidas pelo vento e pela falta de água. Aquelas árvores que no cerrado parecem estar sempre em luta com alguma coisa invisível, sempre curvadas, nunca quebradas. Depois olhou para a casa atrás. Dessa vez demorou mais. Mas eu via, mesmo de lado, que não era nostalgia, era vigilância. Ela estava verificando se havia movimento, se alguém tinha saído, se a porteira estava se abrindo. Não estava. A casa ficava quieta e indiferente, como todas as casas grandes ficam quando terminam de fazer o que queriam fazer. Então ela me deu a mão. Não foi um gesto de confiança total. Foi um gesto de rendição ao cansaço. E às vezes, essas duas coisas se parecem tanto que nem a própria pessoa consegue distinguir uma da outra. A mão era pequena, seca, com calosidades num lugar estranho para alguém tão jovem. Não as calosidades de quem trabalha na roça desde criança, mas o tipo que vem de segurar objetos com força por medo, por tensão, por muito tempo. A palma estava quente demais. Ajudei ela a subir no barroso com cuidado. Ela pesava menos do que deveria. Muito menos. O tipo de leveza que não é graça nem delicadeza, mas ausência de comida, de sono, de dias em que o corpo pôde simplesmente descansar sem estar em alerta. O Barroso ficou quieto enquanto ela se acomodava na cela, o que me disse que ele aprovava a sua maneira equina e silenciosa. Peguei a corda do boi e começamos a andar. Os primeiros minutos foram de silêncio absoluto, o tipo que pesa, que tem textura, que você quase consegue segurar com as mãos. Ela não disse nada. Eu não disse nada. O boi andava ao meu lado, com aquela passada lenta e cadenciada dos animais, que já não tem pressa de lugar nenhum. O Barroso ia à frente e eu ia puxando a corda, e o sol ia descendo, e a poeira ia levantando em pequenas nuvens a cada passo, e as cigarras continuavam com aquele canto que não sabe o que é silêncio. Foi ela quem quebrou primeiro. "Como você se chama?" perguntou. A voz tinha mudado um pouco. Ainda contida, ainda desconfiada.
mas com uma fresta diferente. Como uma janela que foi aberta 2 dedos apenas, mas o suficiente para passar uma corrente de ar. Teodoro, eu disse, mas todo mundo me chama de Theo. Ela ficou quieta de novo por um tempo. Serena, disse ela então, como se o próprio nome fosse um esforço de pronunciar, como se ela não tivesse certeza de que ainda fazia sentido apresentar-se como alguém quando você acabou de ser tratada como ninguém. Serena, repeti, baixo. Não como confirmação, mas como reconhecimento. Há uma diferença entre repetir um nome e reconhecê-lo, e eu queria que ela sentisse essa diferença. Andamos mais um pouco. O boi tem nome? Perguntei. Ela demorou para responder. Depois, meu avô chamava ele de Tibério. Bom nome para boi velho. Era bom nome para homem velho também. Uma pausa. Meu avô morreu ano passado. Não disse nada. Não havia nada para dizer que não fosse uma diminuição do que ela tinha dito. Às vezes, o respeito é exatamente isso. Não tentar preencher o silêncio que o outro deixou. O cerrado foi ficando mais denso dos 2 lados, enquanto a gente avançava. Aquelas árvores do cerrado, os ipês secos, os pequizeiros de folha grossa, as lixeiras com o caule cor de cinza, foram fechando a paisagem aos poucos, transformando a estrada num corredor verde acinzentado, onde o fim do dia chegava mais rápido porque a sombra vinha antes do escuro. O cheiro mudou. Menos poeira, mais capim, mais aquela resina fina que as plantas do cerrado soltam no fim da tarde. Um cheiro que mistura alguma coisa viva com alguma coisa antiga, como o interior de uma igreja velha num dia de chuva. Você mora longe? Ela perguntou. Uns 20 minutos. De cavalo? Sim, ela assentiu, olhando para a frente. Eu a observava de canto de olho. Não de forma indiscreta, mas da forma que a gente observa quando quer entender sem perguntar. Havia algo no jeito que ela se sentava no barroso que era interessante. Não era a postura de quem nunca montou. Era a postura de quem montou muito. As costas retas, as coxas levemente abertas, os calcanhares caídos por instinto. Mas havia uma tensão sobreposta a isso tudo. Uma rigidez que não era técnica, mas medo. O corpo que sabe o que fazer, mas está com medo de fazer errado, de relaxar na hora errada, de confiar quando não deveria. Você sabe montar, observei. Desde os 5 anos. Seu avô ensinou? Sim. Outra pausa. Depois ela disse mais baixo. Ele foi o único que me ensinou qualquer coisa que prestava. Aquilo ficou no ar entre a gente como fumaça, presente, visível, mas sem forma definida. Eu não perguntei mais nada sobre o avô. Não era hora. Havia uma geometria no jeito que ela soltava informações, aos fragmentos, com espaço entre um e outro, que me dizia que ela estava testando, vendo o que eu fazia com cada pedaço antes de entregar o próximo. Era um jeito inteligente de sobreviver. A fazenda apareceu quando o sol já estava quase no nível das árvores. Um disco laranja enorme e pesado que transformava tudo em silhueta, o tipo de luz que faz até coisa feia parecer bonita por uns 10 minutos antes do escuro chegar. O portão de madeira, o terreiro batido, a casa baixa com as paredes de alvenaria pintadas de branco há anos e descascando nas bordas. Não era uma casa de rico, mas era uma casa de quem cuida do que tem. Havia um pé de manga no canto do terreiro, velho e generoso, com sombra que cobria quase metade do espaço. Havia o galinheiro do lado esquerdo, quieto a essa hora. Havia o paiol com a porta fechada. E havia o silêncio da minha fazenda, que eu conhecia em todas as frequências, em todos os horários, em todas as estações, e que agora soava diferente porque havia alguém dentro dele que não era eu. Parei o Barroso. Aqui, disse. Ela olhou para a casa. Não disse nada por um momento. Depois perguntou, você mora sozinho? Sim. Família? Não, não mais. Ela absorveu isso. Olhou para o pé de manga, para o galinheiro, para a casa. Estava calculando.
Eu podia ver os olhos passando por tudo, registrando saídas, registrando distâncias, registrando o que estava fixo e o que era movível. O instinto de quem passou tempo demais, tendo que pensar em fuga. Tenho um quarto que não uso, eu disse. Você pode ficar até se recuperar, até decidir o que vai fazer. E o Tibério? Olhei para o boi. O boi olhou para mim. Ele vai para o pasto com os meus. Ela soltou uma respiração longa. Uma respiração que me pareceu ter sido segurada por horas. O tipo de ar que a gente guarda dentro do peito quando não se permite relaxar. Quando o deixa sair, é como se um fio invisível, tensionado ao limite, finalmente cedesse alguns milímetros. Desceu do Barroso com cuidado. Os pés tocaram o chão e ela ficou um segundo parada, ajustando o equilíbrio, como quem está se lembrando como é ter chão embaixo. Entrei na casa primeiro. Acendi a luz da cozinha. Uma lâmpada nua no teto que jogava uma luz amarela e sem graça sobre a mesa de madeira, o fogão a gás, a pia esmaltada com uma trinca que eu nunca consertei. Nada de especial, nada que eu tivesse preparado para receber alguém, porque nunca havia planejado receber ninguém. Ela entrou devagar, o saco ainda nas costas. Olhou para a cozinha com aquele jeito de quem está decodificando um espaço. O que ele diz sobre a pessoa que vive nele. Vi ela olhar para a foto na parede ao lado do fogão. Ana e eu, há uns 15 anos, numa festa junina de que eu mal me lembrava. Ela sorrindo daquele jeito que ela tinha, com os dentes todos à mostra e os olhos quase fechando de tanto sorrir. Sua esposa? Ela perguntou. Era. Ela foi embora? Hesitei, mas não havia razão para mentir. Foi, do jeito que não volta. Ela me olhou com uma expressão que eu não esperava. Não era pena, o que eu teria rejeitado. Era reconhecimento. Como quem já entendeu, por experiência própria, o que significa ter alguém ir embora do jeito que não volta. Sinto muito, disse ela. Faz tempo. Tempo não muda tudo. Olhei para ela. Ela estava olhando para a foto da Ana. E naquele momento, naquela cozinha mal iluminada, com o cheiro de fumaça velha e feijão de 2 dias atrás ainda no ar, eu tive a sensação estranha e clara de que aquela garota sabia exatamente do que estava falando. Que havia alguém que ela também tinha perdido do jeito que não volta. Que o avô era parte disso, mas não era tudo. Que havia muito mais dentro daquele saco do que o que eu podia ver. Fui até a geladeira. Tirei o que tinha. Um pedaço de queijo, pão de véspera, sobra de arroz, numa travessa coberta por prato. Coloquei na mesa sem cerimônia. Come, disse. Ela olhou para a comida. E então, pela primeira vez desde que eu a tinha visto naquela estrada, a compostura dela rachou. Só por um segundo, só por um fragmento de segundo. E eu vi o que estava embaixo. A fome. Não a fome de quem pulou uma refeição. A fome de quem estava há mais tempo do que deveria sem comer direito. Sentou. Comeu devagar no começo, com a dignidade tensa de quem foi ensinada que comer com pressa é falta de educação e que esse ensinamento estava agora guerreando com o estômago. Depois comeu mais rápido e eu fui resolver o Barroso e o Tibério, porque isso era o que se fazia. Você cuida do animal antes de qualquer outra coisa, porque o animal não sabe esperar da forma que a gente sabe. Quando voltei, ela tinha acabado tudo. Estava com as mãos no colo, olhando para a mesa com uma expressão que eu levei um momento para identificar. Vergonha. Não da fome, mas de ter revelado a fome. Tem mais se quiser, eu disse, como se não tivesse notado nada. Ela abanou a cabeça. Obrigada. Fui até a pia, lavei as mãos. O barulho da água era o único som além das cigarras lá fora, que não descansavam nunca, que faziam aquela vigília sonora do cerrado que dura até a madrugada. O quarto é o segundo à direita, eu disse. Tem cobertor no armário, banheiro é o de fora, no corredor. Ela assentiu. Theo, parei, virei. Ela ainda estava olhando para a mesa, mas a voz tinha algo diferente, uma gravidade que os jovens raramente têm,
Aquele peso que vem só de quem carregou coisa pesada demais, cedo demais. Você vai ter problema por causa de mim. Não era pergunta. Era aviso. Era ela me dando uma última chance de recuar. E, ao mesmo tempo, eu percebi, era ela me dizendo a verdade, sem eu ter pedido. Porque era o mínimo de honestidade que ela julgava que eu merecia depois do que eu tinha feito. Fiquei em silêncio por um momento. Eu sei, disse. E mesmo assim, ela finalmente me olhou. E naquele olhar havia uma coisa que eu não tinha visto antes. Não confiança, não alívio, não gratidão. Era algo mais difícil e mais raro do que tudo isso. Era espanto. O espanto de quem não esperava mais que ninguém fizesse qualquer coisa por ela sem querer alguma coisa em troca. Aquilo me pesou de um jeito bom. O tipo de peso que a gente não sabia que estava precisando sentir até sentir. Fui para meu quarto. Deitei na cama sem tirar as botas. Fiquei olhando para o teto de madeira escura com as rachaduras que eu conhecia de cor, cada uma delas, em cada canto, e pensei no que tinha feito, em quem eram as pessoas na varanda, no papel que a mulher tinha na mão, no jeito que o homem tinha apontado para a estrada sem hesitar. Pensei em gente rica que abandona a herdeira. Pensei que isso não acontece sem motivo. E pensei que o motivo estava vindo na direção da minha fazenda. Fechei os olhos. As cigarras cantavam, e pela primeira vez em 7 anos, o silêncio da casa tinha uma respiração além da minha. Acordei antes do sol. Não foi o costume que me acordou. Foi o silêncio errado. Meu silêncio de sempre tinha uma textura que eu conhecia como conheço a palma da minha mão. O vento nas telhas, o galinheiro começando a mexer antes da luz, o barroso batendo o casco ocasionalmente lá no pasto. Cada som no lugar certo, cada ausência de som também no lugar certo. Mas aquela manhã havia algo diferente, uma respiração que não era minha. Levei 3 segundos para lembrar. E quando lembrei, não foi com susto. Foi com aquela sensação estranha de quando a realidade confirma algo que o sonho ainda estava processando. Havia uma pessoa no segundo quarto. Havia uma jovem dormindo na cama que ficou vazia depois que meu cunhado Aristides morreu, 8 anos atrás, e que desde então eu mantinha arrumada sem saber exatamente por quê. Talvez por hábito. Talvez porque deixar uma cama desfeita e vazia ao mesmo tempo parecia uma crueldade desnecessária. Me levantei devagar. Calcei as botas sem fazer barulho. Na cozinha, botei água para ferver e fui até a janela. O cerrado, naquela hora, era outra coisa. O céu ainda estava roxo, com uma faixa laranja fina no horizonte leste que prometia mais do que entregava, porque o sol do cerrado nunca chega suave, sempre chega com força, como alguém que bate na porta e já entra ao mesmo tempo. A névoa baixa cobria o pasto, dando uma aparência irreal àquelas árvores tortas que eu via todo dia. O Tibério estava parado perto da cerca, longe dos meus bois, como quem ainda não decidiu se aquele lugar era seguro o suficiente para relaxar. Entendi o boi. O café ficou pronto. Sentei à mesa e bebi em silêncio, olhando para a foto da Ana na parede. Ela continuava sorrindo daquele jeito, os dentes todos à mostra, os olhos quase fechando. Uma gripe que virou pneumonia, que virou silêncio. Rápido demais. O médico disse que às vezes é assim. Eu sei que às vezes é assim. Mas saber não resolve nada, nunca resolveu, e eu parei de esperar que resolvesse. Ouvi passos no corredor. Serena apareceu na porta da cozinha com a roupa do dia anterior ainda no corpo. Tinha dormido vestida, o que me disse que o sono tinha vencido antes que ela pudesse decidir outra coisa. O cabelo solto, escuro, bagunçado. Os olhos ainda carregando aquele peso, mas com uma camada de descanso por cima que os deixava levemente diferentes. Menos à beira do abismo. "Bom dia", disse ela. "Bom dia, café." Não foi pergunta. Coloquei uma caneca na mesa. Ela sentou sem cerimônia, pegou a caneca com as 2 mãos, o gesto de quem tem frio por dentro, não por fora, e ficou quieta por um momento. Depois disse:
Eu preciso te contar o que aconteceu. Olhei para ela. Só se você quiser. Não é questão de querer. Ela olhou para o café. É questão de você precisar saber antes que apareça alguém aqui. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava. Coloquei a caneca na mesa e dei a ela minha atenção inteira. Ela começou devagar, como quem remove pedras de um lugar que doeu ao construir. O nome completo dela era Serena Guimarães Lacerda. O sobrenome Lacerda era o que importava naquela região. Era fazenda, era gado, era político, era cartório. O avô, seu antenor, tinha construído tudo do zero com 50 anos de trabalho e uma teimosia que beirava o sagrado. Havia deixado uma fazenda de 800 alqueires, 2 propriedades menores, e um testamento que nomeava Serena como herdeira principal. Não os filhos, não os genros, não os netos homens. Ela, porque ela era a única que ficava, a única que aprendia, a única que se importava com a terra pelo que ela era, não pelo que valia. O avô morreu, e com ele, a proteção. O pai de Serena, filho do seu antenor, mas feito de material diferente, tinha outros planos. Havia uma negociação com um grupo de fora, uma empresa que queria a terra para plantar soja em escala industrial. Dinheiro grande, o tipo de número que faz as pessoas esquecerem o que eram antes de ouvir ele. O problema era o testamento. Enquanto Serena existisse como herdeira reconhecida, a venda era complicada. Havia que se contestar, que se processar, que se esperar, e os compradores não tinham paciência para isso. Então a solução foi me tirar de dentro de casa. Ela disse isso sem raiva. Só com o cansaço de quem já processou a crueldade e chegou do outro lado. Não diretamente. Ela virou a caneca nas mãos. Eles forjaram um documento, dizendo que o meu avô havia revogado o testamento 6 meses antes de morrer, quando ele já estava com a memória comprometida e não conseguia defender nada. O silêncio que se seguiu tinha dentes. E o papel que a mulher tinha na mão? Ela me olhou. Você viu? Vi. Era uma notificação, me dizendo que eu tinha 3 dias para desocupar. Que o imóvel já estava em processo de transferência. Uma pausa. Eles deram 3 dias, mas meu pai não quis esperar 3 dias. Preferiu me colocar para fora ontem mesmo, do jeito que você viu. Fiquei olhando para ela. E o boi? Perguntei. Ela soltou um som que era quase um riso, mas não chegou a ser. O Tibério estava no testamento original. Meu avô me deixou ele especificamente, por nome. Disse que quando ele morresse, o boi era meu porque os dois tinham trabalhado juntos a vida toda e mereciam descansar juntos. A voz vacilou 1 milímetro. Então, eles não podiam segurar o Tibério sem admitir que o testamento original existia. Me deram o boi como uma forma de me calar, como se fosse generosidade. Era a condenação disfarçada. Ela me olhou. Exatamente o que você disse ontem. Porque era. Ficamos em silêncio. Lá fora, o sol tinha finalmente decidido aparecer de verdade, aquela claridade dura e sem sombra do cerrado depois das 6 da manhã. As cigarras trocaram de turno com os pássaros, e por uns minutos os 2 coros se misturaram numa confusão bonita e caótica. Quem é o advogado deles? Perguntei. Ela disse o nome. Eu conhecia o escritório. Todo mundo naquela região conhecia. O tipo de firma que não aparece nas causas simples. Só nas causas em que alguém tem muito a ganhar e não está preocupado com o caminho. Eles vão mandar alguém aqui, eu disse. Não era pergunta. Sim. Ela olhou para a janela. Não para conversar. Quanto tempo você acha que temos? Meu pai não é paciente. Ela virou os olhos para mim. E tem pessoas que fazem o trabalho sujo para ele. Eu os conheço de nome. Já vi o que eles fazem. Aquilo ficou no ar entre a gente. Levantei. Fui até a pia, lavei a caneca, fiquei olhando para o pátio pela janela. O Tibério havia se movido. Estava mais perto dos meus bois agora, farejando o chão perto da cerca, buscando capim. Velho, mas ainda com instinto, ainda buscando o que precisava.
Theo, virei. Você ainda pode me colocar para fora agora, ela disse. Seria mais fácil para você, mais seguro. Olhei para ela por um longo momento. Pensei no que o meu pai teria dito. Que problema de outro não é problema seu. Que fazenda não se defende com sentimento, se defende com cerca, e que cerca boa começa por não deixar o problema entrar. Pensei no que a Ana teria dito, que a gente não escolhe a hora em que uma coisa certa aparece na frente. Que quando aparece, a única escolha real é entre fazer e não fazer, e que não fazer também é uma escolha e tem peso, e esse peso a gente carrega para sempre. Ana sempre foi mais sábia do que eu. Vai terminar o café, eu disse. Depois eu preciso de ajuda para verificar o gado. Ela ficou me olhando por um segundo. 2. Você é teimoso, disse ela. Sou fazendeiro, respondi. É a mesma coisa. O menor sinal de algo que poderia, num dia diferente, ter sido um sorriso passou pelo rosto dela. Rápido, mas passou. Voltei para a cadeira, terminei meu café. E enquanto a claridade dura do cerrado ia tomando conta de tudo lá fora, eu ia tomando conta do tamanho do problema que tinha entrado pela minha porta na noite anterior, e decidindo, com a mesma calma com que se decide qualquer coisa importante na vida, que não fazia diferença. Problema tem tamanho, mas decisão não mede tamanho, só mede coragem. Tem uma coisa que a fazenda ensina que nenhuma escola ensina, que tudo que é vivo deixa rastro. O boi deixa rastro no pasto. Um caminho de terra batida que vai do bebedouro à sombra favorita, repetido tantas vezes que vira sulco, vira marca permanente na terra. O vento deixa rastro nas árvores. Aquela curvatura permanente dos galhos que cresceram sempre contra a mesma direção, dobrados pelo que não se vê, mas se sente. A chuva deixa rastro nas pedras. O tempo deixa rastro nas faces. E gente que quer alguma coisa de você, gente determinada, gente com recurso e sem escrúpulo, essa gente também deixa rastro antes de chegar. Você só precisa saber onde olhar. Eu sabia onde olhar. Passamos a manhã no pasto, eu e Serena. Ela pediu para ajudar e eu deixei. Não por precisar de braço, mas porque percebi que ficar parada dentro de casa seria pior para ela do que qualquer trabalho. Há pessoas que processam as coisas se movendo, que precisam ter as mãos ocupadas para que a cabeça não devore tudo. Serena era uma dessas. Ela sabia trabalhar. Isso ficou claro desde o primeiro momento. Não havia afetação no jeito que pegava a ferramenta, não havia hesitação diante do gado, não havia aquele recuo instintivo que as pessoas de cidade têm quando um animal grande se aproxima. Ela circulava entre os bois com naturalidade, verificava o couro, olhava os cascos, observava os olhos. Fazia o que fazia com atenção genuína, não para me impressionar, mas porque era assim que ela tinha aprendido, porque o avô tinha ensinado direito. Esse aqui tá com o casco rachando, ela disse, apontando para um garrote vermelho que estava afastado dos outros. Fui ver. Ela tinha razão. Boa vista, disse eu. Meu avô dizia que boi que se afasta tá pedindo atenção. Ela ficou olhando para o animal. Dizia que eles não reclamam com barulho, reclamam com distância. Fiquei em silêncio um momento. Depois disse, homem também. Ela me olhou de lado. Não respondeu. Mas eu vi que entendeu. Trabalhamos até o meio-dia sem falar muito. Era um silêncio diferente do que eu estava acostumado. Não o silêncio vazio de quem está sozinho, mas o silêncio funcional de duas pessoas que estão no mesmo espaço com o mesmo propósito. Um silêncio que tem companhia dentro dele. Eu tinha esquecido como esse tipo de silêncio era. Na hora do almoço, voltamos para casa. Fiz arroz, feijão, um pedaço de carne seca que eu tinha deixado de molho desde a manhã. Ela ajudou sem ser pedida. Cortou a cebola, mexeu o feijão, pôs a mesa com a eficiência quieta de quem cresceu numa casa onde as coisas funcionavam por colaboração, não por comando. Comemos.
E foi durante o almoço que eu ouvi um motor distante. Não o motor de caminhonete de fazendeiro. Esse eu conheço. Tem uma batida específica, um ritmo irregular de quem trafega em estrada de terra sem pressa. Era outro tipo de motor, mais novo, mais uniforme, o tipo que pertence a veículo que não conhece estrada ruim porque nunca precisou. Serena ouviu também. Vi os ombros dela subirem meio centímetro. Vi a mão parar com o garfo no meio do caminho. Cedo, ela disse baixo. Pode ser qualquer coisa, eu disse, mas nós dois sabíamos que provavelmente não era. O motor foi ficando mais próximo. Depois parou. Me levantei devagar. Fui até a janela sem chegar perto o suficiente para ser visto de fora. Uma caminhonete preta, nova, parada na beira da estrada de terra, a uns 200 metros da minha porteira, com um motor ligado. Parada. Só observando. Fica aqui, disse para Serena. Theo, fica aqui. Saí pela porta dos fundos. Contornei o paiol, fui pela sombra do pé de manga, cheguei até a cerca lateral sem ter ficado exposto em momento nenhum. 40 anos de conhecer cada palmo dessa terra serviam para alguma coisa. Da cerca, conseguia ver melhor. 2 homens dentro da caminhonete. O do lado do passageiro tinha o vidro aberto, o braço de fora, olhando para a casa com aquele jeito de quem está fazendo reconhecimento, calculando entradas, calculando distâncias. Não era polícia. Polícia tem uma postura diferente, uma qualidade de atenção diferente. Aquilo era outra coisa. Fiquei parado na sombra por uns 3 minutos. A caminhonete não se mexeu. Depois, sem pressa, deu ré, saiu pela estrada e sumiu na curva. Voltei para dentro. Serena estava de pé no meio da cozinha, abraçando os próprios cotovelos. Um gesto de quem está segurando o próprio corpo no lugar. Foram embora, eu disse. Por enquanto. Ela soltou o ar. Eles vieram ver se eu estava aqui. E agora sabem. Agora sabem. Ficamos os dois em silêncio por um momento. Lá fora, as cigarras continuavam, alheias a tudo, com aquela indiferença que só os insetos e os ricos conseguem manter diante de qualquer coisa. Precisamos pensar, disse eu. Sentamos à mesa novamente, os pratos ainda pela metade, a comida esfriando, aquela interrupção que muda o sabor de tudo. Serena colocou as mãos abertas sobre a mesa, olhou para elas por um momento e então começou a falar com uma clareza que me surpreendeu. Não a clareza de quem está calma, mas a clareza de quem já passou do pânico e chegou do outro lado, onde as coisas são vistas sem a neblina do medo imediato. O testamento original existia. Ela tinha visto, tinha lido. Sabia o que dizia porque o avô tinha lido junto com ela em voz alta, sentados na varanda, 2 meses antes de ele adoecer de vez. O avô queria que ela soubesse. Queria que ela lembrasse. Ele sabia que ia acontecer algo assim? Perguntei. Ele conhecia o filho. Uma pausa. Meu pai. A frieza com que ela disse aquilo. Meu pai. Era o tipo de frieza que não é ausência de sentimento, mas resultado de sentimento demais processado por tempo demais. Onde está o testamento original? Ela me olhou. Então eu entendi, pelo jeito que ela olhou, que havia algo que ela ainda não tinha me contado. Um detalhe guardado, não por desconfiança, mas por hábito de não revelar tudo de uma vez. O instinto de quem aprendeu que informação é a última forma de proteção quando você não tem mais nada. Existe uma cópia, ela disse devagar. Meu avô fez uma cópia autenticada em cartório, em Goiânia, não aqui. Ele sabia que cartório daqui era terreno do meu pai. Ela olhou para as mãos. Ele me disse onde estava, me fez decorar o endereço, o nome do cartório, o número do documento. E você lembra? Lembro de tudo que meu avô me pediu para lembrar. Aquilo ficou no ar com o peso de uma promessa cumprida. O tipo de lealdade que sobrevive à morte de quem a inspirou, que é talvez a única forma de lealdade que realmente importa. Então existe prova, eu disse. Existe. Mas para chegar até ela, eu precisaria ir até Goiânia.
E sem dinheiro, sem transporte, sem documento, ela parou. Me tiraram a bolsa também, ficou dentro de casa. Levantei. Fui até o quarto. No fundo do guarda-roupa, atrás de uma pilha de roupas velhas de frio que o cerrado raramente pedia, havia uma lata de mantimento velha onde eu guardava dinheiro em espécie, não muito, mas o suficiente para uma emergência. Nunca tinha usado para emergência nenhuma, porque nunca tinha havido nenhuma que fosse minha. Voltei para a cozinha. Coloquei a lata na mesa. Serena me olhou. Não, disse ela. Sim. Theo, eu não posso. Não é empréstimo. Eu interrompi. É o que é necessário agora. Abri a lata, contei o que havia, suficiente para a passagem, para o cartório, para 2 ou 3 dias se necessário. Você precisa chegar até Goiânia, pegar esse documento e levar para um advogado que não seja daqui. Ela ficou olhando para o dinheiro na mesa. Havia uma luta acontecendo dentro dela. Eu podia ver não nos olhos, mas na imobilidade do rosto, naquela rigidez de quem está segurando emoção que está grande demais para o espaço disponível. A luta entre o orgulho que sobrou e a necessidade que era maior que o orgulho. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Não era acusação, era pergunta genuína. O tipo que vem de quem não consegue mais encontrar a explicação óbvia porque foi ensinada que explicações óbvias escondem motivos obscuros. Pensei antes de responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria dar a ela a resposta verdadeira, não a resposta conveniente. Porque seu avô passou a vida construindo algo e morreu sabendo que alguém ia tentar destruir. Pausei. E porque eu passei 7 anos sem fazer nada que valesse a pena. Sem me importar com nada além da minha rotina e do meu silêncio. Olhei para ela. Não sei se estou te salvando, mas sei que não vou ser mais um que virou as costas. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Depois abaixou os olhos para o dinheiro. E assentiu. Passamos a tarde planejando. Havia um ônibus que passava na rodovia às 5 da manhã. Eu conhecia o horário porque Aristides pegava esse ônibus quando ia a Goiânia tratar da saúde, nos últimos anos antes de morrer. Serena precisaria ir a pé até a rodovia, uns 3 quilômetros, antes do sol raiar, enquanto ainda estava escuro, enquanto quem estava de olho ainda estivesse dormindo ou desatento. Ela partiria antes do amanhecer, e eu ficaria. Ficaria com o Tibério, com o Barroso, com a minha terra e com a certeza de que quando a caminhonete preta voltasse, e ela voltaria, eu não tinha dúvida nenhuma sobre isso. Eu estaria aqui, não armado de raiva, não armado de medo, armado apenas com o que a terra me ensinou em 40 anos de fazenda, que quem tem raiz não é derrubado pelo primeiro vento. Que a árvore que parece mais fraca às vezes é a que foi dobrada tantas vezes que aprendeu a ceder sem quebrar. Que a paciência, quando combinada com a clareza do que é certo, é a única arma que nunca falha. À noite, antes de dormir, fui até o pasto. O Tibério estava perto da cerca, quieto, olhando para a escuridão do cerrado com aquela placidez dos animais muito velhos. Me aproximei devagar. Fiquei ao lado dele por um tempo, sem dizer nada, os dois olhando para o mesmo escuro. Ela vai voltar, disse eu para o boi. Baixo, como quem faz uma promessa em voz alta para se ouvir fazendo. O Tibério não respondeu, mas tampouco me contradisse. Voltei para dentro, deitei, e pela segunda noite seguida, o silêncio da minha casa tinha uma respiração além da minha. Mais fraca do que na noite anterior. Ela estava mais descansada, dormia mais fundo, mas estava lá. E eu me peguei pensando que havia uma diferença enorme entre uma casa vazia e uma casa quieta, que eu tinha vivido numa casa vazia por 7 anos e que tinha esquecido completamente o que era a outra coisa. Acordei às 3 da manhã sem precisar de despertador. Tem uma habilidade que o fazendeiro desenvolve com os anos. Não é dom, não é mistério, é o corpo que aprende a obedecer ao que precisa ser feito antes que a cabeça precise ordenar.
como raiz que encontra água no subsolo sem que ninguém aponte o caminho. O corpo sabe. E naquela madrugada, o meu sabia que havia algo importante acontecendo antes do sol, e me acordou em silêncio e sem drama, com a mesma naturalidade com que o galo acorda o terreiro. O cerrado naquela hora era outro mundo, não o cerrado do dia, aquele que range, que pulsa, que grita cigarra e poeira e calor. Era o cerrado de antes do dia, que existe num intervalo que a maioria das pessoas nunca conhece, porque está dormindo quando ele acontece. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo mais antigo que o som. O vento passava raso entre os galhos, sem fazer barulho, só movimento. Você via os galhos se curvarem, mas não ouvia nada, como uma conversa que você percebe estar acontecendo, mas não consegue escutar. O céu estava cheio de estrelas com aquela intensidade que só existe longe de cidade, onde nenhuma luz humana compete com o que já estava lá antes de nós chegarmos. Me levantei. Me vesti no escuro por costume. Não havia razão para acender luz ainda. Bati de leve na porta do segundo quarto. Já tô acordada, disse ela do outro lado. Entrei na cozinha e acendi o fogão. Enquanto o café esquentava, ouvi ela se preparando. Passos leves, o rangido suave do piso de madeira velho, o farfalhar do saco sendo ajeitado. Sons pequenos que preenchiam a casa de uma forma que eu tinha dificuldade de olhar de frente, sem sentir alguma coisa que não sabia nomear direito. Ela apareceu na porta da cozinha pronta. O mesmo saco nas costas, mas reorganizado, mais compacto. O cabelo preso. Uma expressão que não era coragem exatamente, mas a coisa que fica depois que o medo é reconhecido e colocado no seu devido lugar. Sentamos, tomamos o café em silêncio. Era o tipo de silêncio que não pede conversa, que é, ele mesmo, uma forma de comunicação entre pessoas que em pouco tempo desenvolveram o entendimento de que nem tudo precisa ser dito para ser real. Quando as canecas ficaram vazias, eu empurrei um envelope pela mesa. Ela olhou. Já me deu dinheiro, disse ela. Esse é diferente, pausei. Tem o endereço do cartório que você me passou, escrito no papel de dentro, e tem o nome de um advogado em Goiânia. Estudei com o filho dele, é homem sério, não é daqui e não deve favor para ninguém dessa região. Leva o documento do cartório direto para ele. Ela pegou o envelope devagar. Segurou com as duas mãos. Como você conseguiu o nome do advogado no meio da madrugada? Ela perguntou. Não foi no meio da madrugada. Foi ontem à tarde, enquanto você descansava. Fui até o vizinho que tem telefone fixo e liguei para o filho do meu colega. Ela me olhou com aquela expressão que eu estava começando a reconhecer. O espanto de quem não está acostumada a que alguém pense nela antes de ser pedido. Você não dormiu, disse ela. Dormi o suficiente. Não era verdade, mas era o que precisava ser dito. Me levantei. Fui até o quarto e voltei com algo que eu tinha tirado do fundo de uma gaveta na tarde anterior, enquanto ela descansava. Um documento plastificado velho com a borda amarelada. Coloquei na mesa à frente dela. Ela olhou. Era uma escritura. Não minha. Era de um terreno pequeno que fazia divisa com a estrada municipal, que o meu pai havia registrado em nome de um parente que morreu sem filhos e que reverteu para mim, por herança, num processo tão simples que eu tinha esquecido que o terreno existia. O que é isso? Ela perguntou. Um terreno que não uso, 8 alqueires perto da rodovia. Sentei de volta. Se você precisar de garantia para o advogado trabalhar antes do processo render, isso serve de caução. Ele conhece meu nome, já expliquei a situação. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela curta convivência. Havia algo acontecendo no rosto de Serena. Não era choro. Ela claramente havia decidido muito tempo atrás que choro era um recurso que não podia desperdiçar, mas era algo adjacente ao choro. Uma rachadura pequena na compostura construída com tanto esforço.
O tipo de fissura que aparece não quando as coisas são horríveis, mas quando de repente elas param de ser. Theo! A voz saiu diferente, mais baixa, mais real. Você está colocando terra como garantia por mim. Tô. Você me conhece há 2 dias. Conheço o suficiente. E se eu sumir com o dinheiro e o documento? E se eu não voltar? Olhei para ela por um momento. Aí eu perco uns 8 alqueires que não usava de qualquer jeito, eu disse. E aprendo uma lição que provavelmente já deveria ter aprendido sobre confiar em gente. Ela ficou me olhando. E então, rápido, inesperado, antes que eu pudesse reagir de qualquer forma, ela colocou a mão sobre a minha que estava na mesa. Não por muito tempo, só 1 segundo. Só o tempo suficiente para que o gesto existisse de verdade, para que os 2 soubéssemos que havia acontecido. Eu volto, ela disse, com o documento e com o advogado. Eu volto. Não disse que acreditava. Não disse que não acreditava. Disse o que era verdade. Vá logo, o ônibus não espera. Nos levantamos. Na porta dos fundos parei. Serena, ela virou. Vai pela cerca do vizinho Argemiro, 3ª propriedade à esquerda depois da minha porteira. Não vai pela estrada principal. Se aquela caminhonete estiver rondando, vai estar na estrada principal. Ela absorveu isso. Assentiu. E quando chegar em Goiânia, não use o nome Lacerda em nenhum lugar até estar dentro do escritório do advogado. Usa só Serena Guimarães. Eu sei me esconder. Eu sei que sabe. Pausei. Mas agora não precisa mais fazer isso sozinha. Aquilo ficou entre a gente por um instante. Depois ela virou e caminhou para o escuro. Fiquei parado na porta dos fundos assistindo a silhueta dela sumir entre as sombras do cerrado, o saco nas costas, o passo firme apesar de tudo, aquela postura de quem foi dobrada, mas não quebrou. Em menos de 1 minuto, o escuro a engoliu completamente e eu estava olhando para nada, só para a escuridão do cerrado e as estrelas acima. Voltei para dentro, sentei à mesa e esperei. Não havia mais nada a fazer naquele momento exceto esperar. E eu era bom nisso. 7 anos de solidão ensinam que a espera não é passividade, é uma forma de presença. É ficar de pé no lugar enquanto o tempo faz o que o tempo faz. O sol começou a chegar perto das 5h30. Primeiro a claridade sem fonte, aquela luz difusa que precede o sol e que ilumina tudo sem direção definida, como se o dia estivesse se preparando antes de entrar. Depois, as primeiras cores no horizonte, o laranja que vai empurrando o roxo que vai cedendo sem brigar. E, finalmente, o disco vermelho imenso do sol do cerrado, subindo com aquela imponência tranquila que sempre me pareceu a coisa mais honesta do mundo. Sem anúncio, sem cerimônia, simplesmente acontecendo porque era a hora de acontecer. Fui cuidar do gado. O trabalho era o mesmo de sempre. O trilho, o coxo, a verificação. Mas eu estava com os olhos e os ouvidos voltados para a estrada enquanto fazia, verificando, calculando. A caminhonete apareceu às 9 da manhã. Desta vez, não ficou na beira da estrada. Entrou pela minha porteira. Fiquei onde estava, no meio do pasto, a uns 50 metros da casa, com o cabo da enxada na mão, esperando. Vi 2 homens descendo da caminhonete. O do lado do motorista era grande, largo de ombros, com a camisa social aberta no colarinho. O tipo de roupa que tenta dizer autoridade, mas foi colocada por cima de algo que não tem nada a ver com autoridade. O outro era menor, mais jovem, ficou encostado na caminhonete com os braços cruzados, olhando ao redor com aquele jeito de quem está contando saídas. O grande veio na minha direção. Deixei ele chegar. "Bom dia", disse ele quando estava a uns 5 metros. A voz era afável, calibrada, o tipo de afabilidade que é ferramenta, não sentimento. "Bom dia", respondi. "O senhor é Teodoro Bastos?" "Sou." Ele olhou para a casa, para o pasto, para o Tibério, que estava quieto perto da cerca, nos observando com seus olhos fundos de boi velho.
Eu trabalho para a família Lacerda, disse ele. Preciso falar com o senhor sobre uma pessoa que o senhor pode ter encontrado ontem na estrada. Encontro muita gente na estrada. Ele me olhou. Ajustou o sorriso. Uma jovem, com um boi velho. Pausa calculada. A família está preocupada com ela. Quer saber se ela está bem. Olhei para ele por um longo momento. Havia uma arte em mentir na cara dura que alguns homens desenvolvem e que é quase admirável de se observar. A consistência do olhar, a modulação da voz, a ausência de qualquer sinal físico de desconforto. Esse homem tinha essa arte. Era profissional nisso. Mas eu tinha 40 anos de fazenda. E fazendeiro que não sabe, quando está sendo enganado, não sobrevive a 40 anos de fazenda. Não vi nenhuma jovem, disse eu. Ele continuou me olhando. O senhor tem certeza? Tenho boa memória. Porque tem quem diga que viram um cavalo branco parado naquela estrada ontem à tarde. Cavalo branco é comum por aqui. Pausa longa. O sorriso dele não foi embora, mas mudou de qualidade. Ficou mais fino, mais afiado nas bordas. O tipo de sorriso que para de fingir que é sorriso. O senhor sabe que a jovem está envolvida em questão de herança que não lhe diz respeito, disse ele. A voz havia descido um registro. E que quem se mete em questão de herança de família grande nessa região geralmente se arrepende. O vento passou. Levantou um pouco de poeira entre a gente. As cigarras cantavam. O Tibério bufou uma vez e virou a cabeça. Isso foi uma ameaça? Perguntei. Foi um conselho. Ele colocou as mãos nos bolsos. De alguém que não quer ver um homem bom ter problema desnecessário. Olhei para ele com toda a calma que 40 anos de terra me deram. Pode dizer para quem te mandou, disse eu devagar, que essa fazenda tem 40 anos de cerca, 30 anos de documento limpo e dono que não deve favor para ninguém dessa região. Pausei. E que homem que viveu a vida inteira na sua terra aprende uma coisa importante. Ela não se move. Chuva vem, seca vem, vento vem, terra fica. Ele me olhou por um momento sem dizer nada. Depois virou. Voltou para a caminhonete. Disse algo para o outro que eu não ouvi. O outro olhou para mim uma vez. Aquele tipo de olhar que é medida, que está calculando. E então os dois entraram na caminhonete. Saíram pela porteira sem pressa. Fiquei parado no mesmo lugar até o barulho do motor sumir completamente. Depois, soltei o ar que eu não sabia que estava segurando. Fui até o Tibério. Coloquei a mão no pescoço do boi. Ele ficou quieto. A respiração lenta e regular, quentinho sob a palma da minha mão. Ela tem que chegar lá antes que eles mudem de abordagem, disse baixo, mais para mim mesmo do que para o boi. O Tibério ficou quieto. Voltei para dentro. A casa estava exatamente como sempre estava. A mesma mesa, a mesma lâmpada nua, a mesma foto da Ana na parede. Mas havia o envelope vazio que eu tinha dado para Serena ainda em cima da mesa, que eu tinha esquecido de guardar. E havia a caneca dela do café da manhã, ainda no mesmo lugar onde ela tinha deixado. Peguei a caneca, lavei, guardei. E pensei no ônibus das 5 da manhã. No quanto tempo leva de ônibus até Goiânia, no nome do cartório que ela tinha decorado porque o avô tinha pedido, e numa jovem que carregava dentro dela um testamento de memória, não de papel, mas de amor, que nenhum documento forjado conseguia apagar. Terra tem memória, e gente que foi criada com raiz também. A chuva chegou na quinta-feira. Fora de época, daquele jeito que o cerrado às vezes resolve fazer, sem aviso, sem o protocolo habitual das nuvens que chegam devagar e vão crescendo ao longo do dia até que a tarde inteira vira cinza. Não. Essa chuva chegou de repente como pensamento ruim, como notícia que você não esperava. O céu estava limpo às 2 da tarde e às 3 já estava fechado, roxo nas bordas, com aquela luz verde estranha que precede as tempestades sérias e que faz os animais ficarem quietos e os fazendeiros ficarem atentos. Estava consertando a cerca do lado norte quando o vento mudou de direção.
Conhecia aquela mudança. Era o sinal de que não havia tempo de chegar em lugar nenhum antes que caísse. Larguei o arame, guardei o alicate no bolso e fui até o Barroso que estava amarrado no mourão mais próximo. Subi e pusemos a trote de volta para a sede. Ele sabia tão bem quanto eu o que o vento naquela direção significava. Chegamos com 5 minutos de sobra. A chuva veio com tudo. Fiquei na varanda assistindo. Esse era um hábito que nunca perdi. Desde criança, toda chuva forte merecia ser assistida. Meu pai dizia que homem que não para ver chuva é homem que perdeu o respeito pela terra. Não sei se era sabedoria ou superstição, mas ficou em mim do jeito que ficam as coisas que a gente aprende cedo, antes de ter senso crítico suficiente para questionar. A água caía em cortinas densas que apagavam o pasto, apagavam a cerca, apagavam o horizonte inteiro. O cheiro que subia da terra molhada era o cheiro mais honesto que eu conheço. Aquele cheiro de coisa viva que estava esperando, que estava com sede, que estava pronta para receber. Petrichor, ouvi uma vez numa rádio que alguém estava ouvindo na cidade, é o nome científico daquele cheiro. Mas para mim não tem nome científico, tem só o cheiro. E o que o cheiro faz por dentro? O Tibério estava debaixo do pé de manga, imóvel. Os meus bois tinham ido para o abrigo do curral. O boi velho ficou na chuva, não por descuido, por escolha. Os animais velhos às vezes fazem isso, ficam na chuva quando os outros se abrigam, como se soubessem de alguma coisa que os mais jovens ainda não aprenderam. Como se a chuva fosse um encontro que não se pode perder. Fiquei olhando para o Tibério por um tempo. Era o 3º dia, desde que Serena havia partido. Eu não tinha como saber o que estava acontecendo em Goiânia. Não tinha telefone em casa. Nunca havia precisado de um. O vizinho Argemiro tinha. Mas ir até lá pedir para usar no meio de uma tempestade levantaria perguntas que eu não estava pronto para responder. Então eu ficava. Trabalhava, esperava, que era o que eu sabia fazer. Mas o 3º dia tinha um peso diferente. No 1º dia, após a partida dela, eu tinha trabalhado com a energia de quem acabou de tomar uma decisão e ainda sente o calor dela no peito. No 2º, com a disciplina de quem mantém a rotina porque a rotina é o que segura a ansiedade no lugar. No 3º, com aquela coisa mais pesada e mais honesta que é a dúvida. Não dúvida dela, dúvida do que eu não podia controlar. Quanto tempo o advogado levaria para se mobilizar se o cartório tinha o documento como ela lembrava? Se a família Lacerda tinha conexão com o cartório? E gente desse calibre geralmente tem conexão com tudo dentro do próprio Estado. Se os homens da caminhonete preta tinham voltado a rondar e eu não tinha percebido. Se ela estava bem. Essa última dúvida era a que eu menos queria examinar de perto. Então era a que ficava mais presente. A chuva continuou por 2 horas. Depois foi parando do jeito que às vezes para. Não de uma vez, mas em camadas. Primeiro a intensidade, depois o volume, depois ficando só aquela garoa fina que é quase névoa, que você não sabe se é chuva ou se é o vapor da terra quente subindo. O cheiro continuava. O céu foi abrindo em frações, deixando passar a luz dourada de fim de tarde que transforma qualquer coisa molhada numa coisa bonita. A cerca brilhando, o capim com aquele verde impossível, as poças no terreiro refletindo o céu laranja em pedaços. Foi quando ouvi o motor, diferente do motor da caminhonete preta. Esse era um motor menor, mais velho, de carro que conhece estrada ruim porque não tem outro jeito. Fiquei onde estava na varanda, quieto, esperando. Um Gol branco parou do lado de fora da porteira. A porta do motorista abriu e Serena desceu. Fiquei tão parado que o Barroso no pasto me olhou com curiosidade, como quem se pergunta por que o dono deixou de respirar de repente. Ela estava diferente. Não diferente de rosto. O rosto era o mesmo, os olhos eram os mesmos, mas havia algo na postura que havia mudado. A curvatura dos ombros que eu tinha notado na estrada, aquele peso físico do esgotamento moral, estava diferente. Não desapareceu.
Mas havia algo junto com ela agora que não havia antes. Uma firmeza que não era teimosia, era estrutura. Como quando uma parede que estava sendo sustentada por esforço puro finalmente encontra um esteio de verdade. Do lado do passageiro, desceu um homem de uns 50 anos, óculos, pasta de couro, jeito de advogado inequívoco. Não pela roupa, mas pelo jeito de observar o ambiente com atenção analítica, registrando detalhes, fazendo conexões. Abri a porteira. Serena entrou primeiro. Parou na minha frente, me olhou. Eu falei que voltava, disse ela. Falou. Ela estendeu a mão. Dentro havia a escritura do terreno que eu tinha dado como garantia, dobrada, intacta. Não precisou, disse ela. Peguei a escritura. O advogado aceitou trabalhar assim mesmo? O advogado viu o documento do cartório e disse que o caso era tão claro que não precisava de garantia nenhuma para começar. Uma pausa. Disse que raramente vê fraude tão mal feita, que foram descuidados porque acharam que não haveria ninguém para contestar. O homem de óculos chegou ao meu lado e estendeu a mão. Doutor Cláudio Menezes. Obrigado por ter cuidado dela, Sr. Teodoro. Apertei a mão. Theo. Ele olhou em volta com aquele olhar analítico. Precisamos conversar sobre os próximos passos. Entrei com liminar hoje de manhã, pedindo suspensão de qualquer transferência das propriedades. O juiz é conhecido meu, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que ele é sério e vai analisar com atenção. Temos boas chances de uma resposta ainda essa semana. Convidei os dois para entrar. Na cozinha, enquanto eu botava água para ferver, Serena ficou de pé perto da janela olhando para o pasto, para o Tibério que estava no mesmo lugar debaixo do pé de manga, agora com o pelo escurecido pela chuva, mas quieto, firme. Ele ficou bem? Ela perguntou. Ficou. É boi difícil de abalar. Puxou ao dono. Uma pausa. Meu avô era assim. Fiz o café. Sentamos os três à mesa e Dr. Cláudio explicou o que havia feito e o que viria a seguir. A linguagem era técnica, mas ele tinha o hábito de traduzir, provavelmente desenvolvido ao longo de anos, lidando com pessoas que precisavam entender seus próprios casos para poder confiar neles. O documento do cartório era exatamente o que Serena havia descrito. O testamento original, autenticado 18 meses antes da morte de seu antenor, com firma reconhecida e registro em livro de notas. Claro, específico, sem ambiguidade. Nomeava Serena Guimarães Lacerda como herdeira principal de 70% do patrimônio, incluindo a fazenda principal e uma das propriedades menores. O restante era dividido entre instituições de caridade que seu antenor havia escolhido pessoalmente. Nada para o filho. Nada para a nora. Eu olhei para Serena quando o advogado disse isso. Ela estava olhando para a mesa, o maxilar levemente tenso. Seu avô sabia o que estava fazendo, disse o advogado com cuidado. Ele sempre soube o que estava fazendo, disse ela. Baixo, sem mágoa, ou melhor, com a mágoa no lugar certo, que não era pelo avô. O documento forjado que usaram é grosseiro, continuou o Dr. Cláudio. Data errada. Testemunha que assinou com o mesmo punho do tabelião. E o mais grave, o número de registro não existe nos livros do cartório local. Eles pensaram que ninguém fosse verificar porque controlam o cartório da cidade. Mas o original está em Goiânia, e esse eles não controlam. Eles vão tentar destruir o documento de Goiânia? Perguntei. Tarde demais. Já solicitei cópias autenticadas em triplicata. Uma vai para o tribunal, uma fica comigo, uma fica com a Serena. Ele ajustou os óculos. E entrei com representação criminal contra o pai e a mãe dela por fraude documental e estelionato. Isso muda o jogo. Agora eles têm problema penal, não só cível. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores daquela semana. Era um silêncio que pesava para baixo de um jeito bom.
O peso das coisas que estão se assentando no lugar certo depois de terem estado tortas por tempo demais. Serena levantou os olhos para o advogado. Quanto tempo até a liminar ser respondida? Dias, talvez uma semana, mas o mais importante é que qualquer transferência está suspensa. Eles não podem vender nada enquanto o processo correr. Pausa. E com a ação criminal aberta, qualquer intimidação que tentarem contra você ou contra terceiros, ele olhou para mim, vira agravante. Eles já mandaram gente aqui, disse eu. O advogado anotou. Fez perguntas. Eu descrevi os 2 homens, a caminhonete, a data, o que foi dito. Ele anotou tudo com aquela atenção de quem sabe que detalhe insignificante pode ser peça importante depois. Quando terminou de anotar, fechou o caderno. Vou precisar que a Serena fique em lugar seguro por mais alguns dias, disse ele. Até a liminar ser confirmada e eu ter certeza de que o lado deles entendeu a dimensão do problema que criaram. Olhei para ela. Ela me olhou. Pode ficar aqui, disse eu. Dr. Cláudio assentiu. Prefiro isso a qualquer alternativa. Esse aqui é o endereço mais longe do nome Lacerda que podemos encontrar. Levantou. Vou voltar para Goiânia agora. Não gosto de estrada de terra com chuva. Apertou minha mão de novo. O senhor fez a coisa certa, Theo. Nem todo mundo faz. Acompanhei ele até a porteira. O Gol branco foi pela estrada encharcada com cuidado, sumiu na curva. Voltei para dentro. Serena estava na varanda, de pé, olhando para o pasto, para o Tibério. Me aproximei e fiquei ao lado dela sem dizer nada. O sol de fim de tarde tinha chegado com aquela luz que só existe depois de chuva forte, mais dourada do que de costume, mais densa, como se a água tivesse lavado alguma camada de entre o sol e a terra, e agora os 2 estivessem se encontrando com mais honestidade. O capim brilhava. As poças refletiam o céu que ia ficando cor de laranja e de rosa nas bordas. O Tibério deu alguns passos em direção à cerca mais próxima. Parou, olhou para nós. Meu avô disse uma coisa para mim uma vez, disse Serena depois de um tempo. Esperei. Disse que a terra não é de ninguém de verdade, que a gente cuida dela por um tempo e depois ela continua, que o que importa não é ter o papel que diz que ela é sua, é ter tratado ela com respeito enquanto estava com você. Ficamos em silêncio. Mas o papel também importa, disse ela então, com uma firmeza suave. Porque tem gente que só entende o que está escrito. Seu avô era sábio, disse eu. Era. Uma pausa longa. Saudade dele é uma coisa que não passa. Só muda de formato. Não respondi, porque era verdade. E verdade assim não pede resposta. A luz foi mudando. O céu foi fechando de roxo nas bordas. As cigarras voltaram depois da chuva com o dobro do volume, como se estivessem compensando o silêncio que a tempestade havia imposto. E eu fiquei ali ao lado daquela jovem que havia chegado quebrada numa estrada de terra e que havia voltado ainda machucada, mas com algo diferente dentro. Não cura, que era cedo demais para isso, mas direção. E pensei que a chuva fora de época talvez não tivesse sido sem propósito. Que às vezes as coisas chegam na hora errada e fazem exatamente o que precisam fazer. Lavam. A liminar chegou numa sexta-feira. Dr. Cláudio ligou no telefone do Argemiro e mandou o vizinho me chamar. Fui até lá com Serena, andando pelo atalho entre as cercas dos 2 terrenos, ela quieta ao meu lado com as mãos no bolso. O sol da manhã já mordia, mas havia ainda alguma umidade da chuva de 2 dias atrás no ar, aquela memória de frescor que o cerrado guarda por pouco tempo antes de secar tudo de novo. O advogado foi direto. Liminar concedida. Suspensão imediata de qualquer transferência das propriedades Lacerda. E mais, o juiz havia determinado a abertura de inquérito sobre a fraude documental, o que significava que a família agora tinha problema com o Ministério Público, não só com advogado de parte contrária. Serena ouviu tudo isso, segurando o telefone com as 2 mãos, o rosto imóvel.
Quando desligou, ficou parada por um momento. Acabou? Ela perguntou, baixo, para ela mesma tanto quanto para mim. A parte urgente, sim, disse eu. O resto vai demorar. Processo é lento. Mas a terra não vai ser vendida. Não vai. Ela soltou o ar. Não foi alívio exuberante. Não era esse o tipo de pessoa que ela era, ou que a vida tinha deixado ela ser. Foi um assentamento. Como quando uma coisa que estava torta encontra o nível certo e para de fazer barulho. Voltamos pela cerca. O cerrado estava daquele verde escuro de depois da chuva. As árvores torcidas com o pelo molhado, as sombras diferentes. Caminhamos sem conversar. Na metade do caminho ela disse, preciso ir ver a fazenda. Agora? Não agora, mas em breve. Pausa. Preciso ver o que fizeram com os animais, com os peões. Meu avô tinha gente que trabalhava lá há 20 anos. Não sei o que meu pai fez com eles quando tomou conta. Você vai conseguir entrar com a liminar? Doutor Cláudio disse que sim. A propriedade está suspensa de transferência, mas o acesso a mim como herdeira está garantido. Ela olhou para frente. Mas não vou hoje. Preciso de um dia. Entendi. Não era fraqueza, era preparo. Havia coisas para as quais você precisa estar inteiro antes de enfrentar. Não porque você vá fraquear, mas porque elas merecem sua atenção completa. Chegamos de volta. O Tibério estava perto do portão, como se tivesse esperado. Ela foi até ele sem hesitar, colocou a mão na face do bicho, ficou quieta. O boi fechou os olhos por um momento. Aquele gesto me pareceu mais íntimo do que qualquer palavra. Naquela noite, depois do jantar, ela me fez uma pergunta que eu não esperava. Você era feliz antes de eu aparecer? A pergunta ficou no ar sobre a mesa. A lâmpada nua jogava aquela luz amarela de sempre. Lá fora, o canto das cigarras. Pensei com honestidade. Eu era funcional, disse eu, que não é a mesma coisa. Ela assentiu devagar. Funcional eu conheço. Você era feliz lá na fazenda? Antes do seu avô morrer? Ela pensou. Quando ele estava vivo, sim. O resto era complicado desde sempre. Uma pausa. Minha mãe foi embora quando eu tinha 6 anos. Meu pai sempre me tolerou mais do que me queria. Meu avô era o que segurava tudo. Olhou para a foto da Ana na parede. Quando a gente perde a pessoa que nos segura, a gente aprende que estava sendo segurado. Fiquei em silêncio. Ana me segurava, disse eu. Pela primeira vez em 7 anos eu disse aquilo em voz alta para alguém. Eu achei que era o contrário. Achei que eu era o que ficava de pé e ela era o que eu protegia. Pausei. Mas quando ela foi, fui eu que não conseguia mais ficar de pé direito. Serena me olhou com atenção. Você ficou de pé, disse ela. De um jeito funcional. Ela quase sorriu. De um jeito funcional. Repetiu. Levantamos as canecas ao mesmo tempo. Não como brinde, só como o gesto simultâneo de 2 pessoas que bebem café na mesma mesa e chegaram ao mesmo ponto de um pensamento ao mesmo tempo. Aquilo me fez quase rir. E o quase foi suficiente. No dia seguinte, ela foi ver a fazenda. Fui junto. Ela não pediu e eu não perguntei. Simplesmente encelhei o Barroso cedo e quando ela saiu pela porta eu estava pronto. Ela me olhou. Não disse nada. Subiu na garupa. O caminho até a fazenda Lacerda levava 40 minutos pela estrada de terra. Fomos em silêncio quase o tempo todo. O Barroso no passo, o cerrado dos 2 lados, com aquela presença vegetal densa e torturada, que é a marca do bioma. Quando a casa grande apareceu no fim da estrada, senti Serena firmar o corpo atrás de mim. A porteira estava aberta. Entramos. O que encontramos dentro não era devastação, era descuido. A diferença entre as duas é importante. Devastação tem intenção. Descuido tem indiferença. E indiferença, de certo modo, dói mais. As plantas do jardim que a Ana teria regado todo dia murchavam nas bordas dos canteiros. O paiol, com a porta aberta sem motivo. Um trator parado no meio do terreiro em lugar nenhum, como se o operador tivesse descido e simplesmente não voltado.
2 peões antigos ainda estavam. Reconheci pelo jeito que Serena desceu do cavalo e foi até eles, pelo jeito que os 2 homens velhos a receberam com aquela dignidade contida de quem não esperava mais ser reconhecido. Dona Serena, disse o mais velho, a voz rouca, os olhos marejados. Seu Benedito. Ela apertou a mão dele com as 2. Os outros? Foram mandados embora quando o doutor tomou conta. Nós 2 ficamos porque não tínhamos para onde ir. Pausa. E porque seu antenor disse para a gente ficar, disse que a senhora voltava. Aquilo pegou em algum lugar dentro do peito de Serena. Eu vi, mesmo de costas, vi na tensão que passou pelos ombros dela e foi embora. Ela ficou um momento parada. Eu voltei, disse ela. Passamos 2 horas na fazenda. Ela verificou tudo. Os animais que restavam, as pastagens, os documentos que encontrou na gaveta do escritório do avô, que o pai não havia se dado ao trabalho de destruir. Trabalhava com aquela atenção metódica que eu já havia notado no meu pasto. O olho que vai direto ao que importa, que não se distrai com o que é superficial. No escritório, encontrou uma coisa, uma carta. Envelope fechado, com o nome dela na frente, na letra do avô. Ela ficou olhando para o envelope por um longo momento. Depois, guardou dentro da roupa, perto do peito, sem abrir. Não perguntei. Não era meu. Na volta, o silêncio entre a gente era diferente de todos os silêncios anteriores. Mais denso, mais cheio. O tipo de silêncio que acontece depois que muita coisa foi vista e ainda não foi totalmente processada. Perto da minha fazenda, ela disse: vou precisar passar um tempo lá, reorganizar, cuidar dos bichos, dos peões. Eu sei. Não posso ficar aqui para sempre. Eu sei disso também. Pausa. Mas posso voltar? Olhei para frente, para a estrada de terra que eu conhecia de cor, com cada buraco e cada curva guardados na memória do corpo. Essa porteira não tem chave, disse eu. Ela ficou quieta por um momento. Theo, a voz veio diferente. O que você fez por mim? O dinheiro, o advogado, o terreno como garantia, ficar aqui enquanto eu fui? Parou. Recomeçou. Ninguém faz isso. Não por alguém que não conhece. Eu te conhecia o suficiente. Como? Pensei. Porque você não olhou para trás nenhuma vez naquela estrada, disse eu. E eu sabia o que isso custava. Ela não respondeu. O Barroso andou mais um pouco. E eu fiquei com aquela resposta no peito, sabendo que era verdade, que havia reconhecido nela algo que conhecia de dentro, não de fora. O peso de continuar andando quando tudo em você quer parar. A teimosia da sobrevivência que parece força, mas é, na maior parte do tempo, só a ausência de outra opção. Mas às vezes, a ausência de outra opção é o começo de tudo. Naquela noite, tarde, eu estava na varanda quando ouvi o envelope abrindo. Ela estava no quarto, mas o papel faz barulho no silêncio do cerrado. Não ouvi o que estava escrito. Não era para ouvir, mas ouvi, algum tempo depois, um som pequeno e único que ela havia segurado desde o primeiro momento em que a vi. O choro, não alto, não dramático. O tipo de choro que é apenas o corpo finalmente liberando o que estava represado. Silencioso, inevitável, como a chuva fora de época que não pede permissão, mas faz o que precisa fazer. Fiquei na varanda. As cigarras cantavam. O Tibério estava no pasto, quieto debaixo do céu cheio de estrelas. E eu pensei no avô, que havia guardado um testamento em Goiânia, e uma carta num escritório sabendo que o filho tentaria roubar tudo, mas acreditando que a neta encontraria o caminho de volta. Que havia deixado pistas para ela seguir, não porque duvidava da filha, mas porque a conhecia. Sabia que ela encontraria, sabia que ela lutaria, sabia que ela voltaria. Fé não é acreditar que vai ser fácil. É acreditar que a pessoa vai ser capaz quando chegar a hora. Seu antenor havia acreditado em Serena, e eu, sem conhecer nenhum dos dois uma semana atrás, havia feito a mesma coisa por algum motivo que ainda não sabia nomear completamente. O choro no quarto parou. Silêncio. Depois,
a respiração lenta de quem finalmente dormiu de verdade. Ela foi numa manhã de segunda-feira, não com despedida longa. Não era o jeito dela, e eu já sabia disso. Acordou cedo, arrumou o saco com a mesma economia de gesto de sempre, tomou o café em silêncio. O doutor Cláudio havia mandado recado pelo Argemiro que um dos peões da fazenda viria buscá-la de manhã. Seu Benedito havia organizado tudo do lado de lá. Tomamos o café olhando pela janela. O cerrado estava daquele azul de manhã cedo que dura pouco, aquela cor que o céu faz antes do sol esquentar de vez e lavar tudo de branco. Um azul que parece pertencer a outro mundo, mais calmo, mais antigo. As cigarras ainda não tinham começado. Os pássaros faziam o turno deles com mais leveza. A carta do meu avô, ela disse de repente. Esperei. Ele sabia de tudo. Sabia o que meu pai ia tentar. Sabia que eu ia ser colocada para fora. Ela olhou para a caneca. Mas ele escreveu uma coisa que eu não esperava. Não perguntei. Ela continuou porque queria. Ele disse que eu ia encontrar ajuda no caminho, que ele havia rezado por isso. Uma pausa. Disse que Deus não abandona quem não abandona o que é certo, que eu não devia ter medo de confiar. O silêncio que veio depois tinha uma textura diferente. Seu avô era homem de fé, disse eu. Era. Ela levantou os olhos para mim. Você é? Pensei com honestidade. Fui. Depois que a Ana foi, fiquei um tempo sem saber o que era. Achei que tinha perdido isso junto com ela. Pausei. Mas essa semana eu me peguei rezando, sem perceber, enquanto esperava notícia sua. Ela me olhou por um momento. Meu avô ia gostar de você, disse ela. Aquilo me pegou de um jeito que não esperava. Não disse nada. Mas ela viu e não precisou de resposta. A caminhonete do seu Benedito chegou às 7h30. O velho peão desceu com o chapéu na mão, me cumprimentou com a firmeza seca de homem do campo que respeita sem precisar elaborar. Olhou ao redor da minha fazenda com aquele olhar profissional de quem avalia a terra como segunda natureza. Boa propriedade, disse ele. Obrigado. Serena foi até o pasto. O Tibério estava perto da cerca, como sempre pela manhã. Ela colocou a mão na face do boi, ficou quieta por um tempo. O animal ficou imóvel, os olhos fechados, a respiração lenta. Depois, ela pegou a corda e o conduziu até a caminhonete. Parou antes de entrar. Virou para mim. Nos olhamos por um momento sem dizer nada. Havia muita coisa que poderia ser dita. Eu sabia, ela sabia. Mas havia também o entendimento de que nem tudo precisa ser transformado em palavra para ser real. Algumas coisas existem melhor no silêncio que as contém. Essa porteira não tem chave, ela disse, repetindo o que eu havia dito no dia anterior. Não tem, confirmei. Ela assentiu uma vez, subiu na caminhonete. O Tibério foi acomodado na carroceria com uma paciência que só boi muito velho tem. Seu Benedito deu a partida. Fiquei na porteira assistindo a caminhonete ir pela estrada de terra, levantando aquela poeira fina que o cerrado sempre levanta, sumindo devagar na curva onde o mato fecha os dois lados. Fiquei parado por um tempo depois que ela sumiu. Depois, voltei para dentro. A fazenda voltou a ser silenciosa, mas era um silêncio diferente. E eu demorei alguns dias para entender a diferença. Não era o silêncio vazio de antes, aquele que tinha a qualidade do abandono, do espaço que perdeu a função. Era o silêncio de um lugar que descansou entre uma coisa e outra, o silêncio do intervalo, não do fim. Trabalhei. A rotina voltou. O gado, a cerca, o coxo, a verificação das pastagens, o Barroso me carregando pela fazenda como sempre, o passo cadenciado, a respiração tranquila. Mas eu me peguei fazendo as coisas com uma atenção diferente, olhando para o capim com mais cuidado, parando um momento a mais na beira do pasto para ver o sol descendo. Como se eu tivesse me lembrado de que as coisas mereciam ser vistas. No quinto dia, fui até o quarto que ela havia usado. Estava arrumado.
Ela havia dobrado o cobertor com cuidado, deixado o travesseiro no lugar certo. No criado mudo havia uma coisa que ela havia deixado. Pequena. Um galho seco de ipê roxo, daqueles que caem no chão depois da floração, quando a árvore já deu tudo que tinha para dar naquela estação. Peguei o galho. Fiquei olhando por um momento. Não era acidente. Era deixado de propósito. Era o jeito que ela encontrou de dizer o que não havia colocado em palavra. Guardei na gaveta do meu criado mudo, ao lado do terço que havia sido da Ana. A liminar foi confirmada na semana seguinte. Dr. Cláudio mandou recado pelo Argemiro com os detalhes. O processo corria, a fraude estava sendo investigada, a posição de Serena como herdeira estava protegida. O pai e a mãe haviam contratado advogados caros, o que o Dr. Cláudio havia descrito, com a secura de quem já viu isso muitas vezes, como o sinal de quem sabe que perdeu, mas ainda não admitiu. Recebi a notícia no terreiro, em pé, com o sol na nuca. Senti alguma coisa se soltar dentro do peito, uma tensão que eu havia carregado por 2 semanas e à qual já estava tão acostumado que havia esquecido que estava lá. Fui até a cerca e fiquei olhando para o pasto por um tempo sem fazer nada. Os bois pastavam, o sol ia para o meio do céu, o vento passava raso entre o capim, e eu pensei no seu antenor, que havia morrido sabendo que o filho ia tentar roubar o que ele havia construído, mas que havia deixado um rastro de provas e uma carta, e a fé de que a neta encontraria o caminho. Pensei em quantos anos de trabalho havia naquela fazenda, e em como o trabalho honesto deixa uma marca que não é fácil apagar, mesmo quando gente desonesta tenta. Pensei na Ana, que dizia que a gente não escolhe a hora em que uma coisa certa aparece. Pensei numa jovem numa estrada de terra, com um boi velho e um saco nas costas, que não havia olhado para trás nenhuma vez. E pensei em mim mesmo, num fazendeiro de meia idade, que havia passado 7 anos sendo funcional, que havia confundido sobrevivência com vida, que havia precisado de uma mulher expulsa de casa para lembrar que ainda era capaz de se importar com alguma coisa além da própria rotina. Não era gratidão simples. Era mais complicado do que isso. Era o reconhecimento de que, às vezes, a gente é salvo exatamente quando está salvando. Ela voltou 3 semanas depois. Não de mudança. Veio de visita, como havia dito que faria. A caminhonete do seu Benedito parou na porteira numa tarde de quinta-feira, e ela desceu com uma marmita de alumínio na mão e aquele jeito direto de andar que eu já havia aprendido a reconhecer de longe. Sem o Tibério dessa vez. Ele tá bem, disse ela antes que eu perguntasse. Só velho demais para ficar viajando. Entendo o sentimento. Ela quase sorriu. Mais do que da última vez, o esboço chegou mais perto de se completar. Almoçamos juntos. Ela havia cozinhado. Galinha caipira com pequi. Um cheiro que tomou a cozinha inteira e que era, sem dúvida, a coisa mais viva que havia entrado naquela casa em 7 anos. Contou das últimas semanas. Os peões que haviam sido demitidos, alguns haviam voltado quando souberam que ela estava retomando o controle. A fazenda precisava de trabalho. Meses de descuido não se resolvem depressa, mas se resolvem. Havia conversado com o Dr. Cláudio sobre as propriedades menores, sobre o que fazer com elas no longo prazo. Você sabe o que quer fazer? Perguntei. Sei o que meu avô queria que eu fizesse. Pausa. Estou aprendendo a separar as duas coisas. Aquilo era mais sabedoria do que a maioria das pessoas desenvolve em vida inteira. Depois do almoço, fomos para a varanda. O sol da tarde no cerrado, as cigarras, o capim balançando no vento, as coisas de sempre, mas com outro peso. O peso de quem está vendo as mesmas coisas e reconhecendo nelas algo que antes passava em branco. Como você tá? Ela perguntou. Pensei. Melhor do que estava, disse eu, sem saber exatamente por quê. Eu sei por quê. Olhei para ela. Porque você parou de ficar na sua, disse ela simplesmente. Não respondi, mas era verdade, e verdade assim não pede resposta, só reconhecimento.
O vento passou entre a gente, levantou um pouco de poeira no terreiro, foi embora. Lá no pasto, o Barroso pastava devagar, o pelo branco brilhando no sol da tarde, velho, mas firme, ainda de pé, como tudo que foi construído com paciência e cuidado. Ela foi embora antes do anoitecer. Na porteira parou uma vez mais. Theo. Ela me olhou com aquela clareza direta que era a marca dela. Você perguntou uma vez como eu sabia que podia confiar em você. Não perguntei. Você perguntou por que eu havia confiado em você. A mesma coisa. Pausa. Eu sabia porque você desceu do cavalo. Fiquei olhando para ela. Qualquer um pode olhar e seguir andando, ela disse. Você desceu. Esse foi o sinal. A caminhonete foi embora pela estrada de terra. Fiquei na porteira até o barulho sumir. Depois virei e olhei para minha fazenda, a casa baixa, o pé de manga, o paiol, o pasto abrindo largo até onde o cerrado fechava no horizonte. 40 anos de cerca e de silêncio e de trabalho honesto. O lugar que havia me segurado quando tudo o mais havia ido. O Barroso levantou a cabeça lá no pasto e me olhou. Fui até ele. Coloquei a mão no pescoço quente do animal. 18 anos. Disse baixo. E você ainda me aguenta? Ele bufou. Voltou a pastar. Fiquei ali por um tempo, a mão no pelo branco do cavalo, o sol descendo devagar, o cerrado fazendo aquela transição lenta e impossível de descrever entre o dia e a noite, quando a luz perde a dureza e ganha cor, quando as sombras ficam compridas e macias, quando até as árvores torcidas parecem encontrar uma espécie de paz provisória. E eu pensei que havia uma diferença que eu havia esquecido nos últimos 7 anos, entre resistir e viver. Resistir é o que a gente faz quando não tem outra opção. É o modo de baixo consumo, o piloto automático, o funcional. É o que a gente chama de força, quando na verdade é só a ausência de colapso. Viver é outra coisa. Viver é descer do cavalo. É não virar as costas quando teria sido mais fácil virar. É colocar dinheiro em cima de uma mesa para alguém que você não conhece, porque algo dentro de você ainda sabe reconhecer o que é certo quando vê. É permitir que o silêncio da sua casa tenha uma respiração além da sua, e perceber que não é invasão, é companhia. Eu havia passado 7 anos resistindo. Naquela tarde, com a mão no pelo branco do Barroso e o sol descendo sobre o cerrado que havia me visto nascer, crescer, perder e continuar, eu decidi, sem drama, sem cerimônia, com a mesma simplicidade com que se decide qualquer coisa verdadeiramente importante, que era a hora de voltar a viver. Não sabia exatamente como. Não sabia o que viria a seguir. Se Serena voltaria com mais frequência, se a fazenda dela se recuperaria, se o processo correria bem, se o futuro seria o que qualquer um dos dois esperava ou algo completamente diferente. Mas sabia que a porteira não tinha chave, e que o pé de manga dava sombra suficiente para 2, e que a Ana, de onde quer que estivesse com aquele sorriso dela, provavelmente estava satisfeita. O sol afundou no horizonte. O cerrado ficou roxo. As cigarras cantaram. E eu voltei para dentro, não para o silêncio vazio de antes, mas para o silêncio de uma casa que havia aprendido, numa semana, a diferença entre estar quieta e estar abandonada. Uma casa que esperava, como terra boa espera a chuva, sem pressa, sem dúvida, sabendo que vem,